convite de estar falando sobre esse tema, e realmente, como você comentou, é um tema bem polêmico numa sala multidisciplinar, mas é exatamente isso que eu trago na minha apresentação. A multidisciplinaridade, ela é de extrema importância para esse tema que a gente vai conversar agora. Todos bem? Agora sim. Agora sim? Perfeito. A gente vai falar um pouquinho sobre toxicidades em radioterapia. Eu sou Tarcísio Machado Coelho, sou médico radio-oncologista da Oncoclínicas aqui do Rio de Janeiro e queria compartilhar com vocês sobre isso. Só para que a gente contextualize um pouco, quando a gente fala em radioterapia, é semelhante para tumor, uma célula tumoral, uma célula benigna, o efeito da radioterapia, um efeito direto na dupla fita do DNA ou um efeito indireto através de radicais livres que estão no meio intracelular com a água, né, fazendo esse dano ao DNA e, consequentemente, causando a morte celular. Porém, isso, como eu falei, acontece tanto em tumor quanto em célula benigna, né, a célula ali adjacente. E por conta disso que o fracionamento, a radioterapia fracionada, faz com que eu consiga ter uma redução das células tumorais e, da mesma forma, uma preservação dos tecidos normais. Mas a cada fração de radioterapia, eu também tenho uma queda, uma redução, uma redução desse número também de células benignas. O detalhe é que, como ela tem uma boa arquitetura, ela acaba sendo reparada e, consequentemente, consegue ter a sua função novamente. Algumas acabam realmente tendo um desfecho e, consequentemente, a toxicidade que a gente costuma ver. Quando a gente fala em radioterapia de uma forma, um efeito agudo, ela é caracterizada principalmente pelo componente inflamatório, que está relacionado a uma repopulação celular. E, em muitos casos, né, como na pele, mucosas e cabelo, a gente tem essa perda de células principalmente por conta dessa elevada reposição. Se a gente for só exemplificar aqui, o epitélio gastrointestinal, até semelhante ao epitélio da pele em si, né, a gente tem um dano vascular e uma liberação de fatores inflamatórios, levando a uma hipoplasia, uma redução do tamanho da célula, a perda da função dela e, posteriormente, a regeneração. Mas isso para tecidos que se multiplicam mais rapidamente, que tem um alto turnover. Se a gente for em tecidos que se multiplicam mais lentamente, é o que a gente acaba tendo de efeitos tardios. No caso aqui, uma fibrose ou até a perda da função. Porque essa célula, ela morre, componentes de células inflamatórias levam à falha da regeneração, que é o que acontece aqui no efeito agudo, e, consequentemente, a perda da função dessa célula. Um outro conceito que é interessante da gente saber é esse conceito de órgão em série e órgão em paralelo, porque isso diretamente está relacionado com o efeito colateral que o paciente vai ter. Aqui um exemplo da medula espinhal. Se por um acaso eu tiver um dano na medula por conta da radioterapia numa vértebra cervical, torácico lombar e causar um dano em um componente da medula, todo aquele segmento abaixo acaba sendo afetado também, apesar de eu não ter tratado aquela região. Mas, por ser um órgão em série, um dano em um ponto compromete todo o resto. Agora, no fígado, que eu tenho várias unidades morfofuncionais, que a gente pode falar do hepatócito aqui, se eu tenho um dano em uma parte do fígado, eu não afeto todo o fígado. E aí, consequentemente, eu acabo tendo uma toxicidade diferente em ter um dano local aqui no fígado ou um dano local aqui na medula. Direcionando um pouquinho mais para os órgãos e para a prática, eu selecionei alguns órgãos do nosso corpo para estar falando sobre o que a gente tem de toxicidade nesses órgãos especificamente e o que a gente tem de tratamento para isso também. Lembrando que a gente tem membros aqui do nosso corpo clínico de enfermagem, equipe do administrativo, equipe que
a gente conta muito e faz toda a diferença no manejo dessas toxicidades também. Falando um pouquinho da pele, a toxicidade da pele é diretamente relacionada a essa despopulação da camada mais superficial da pele, causando um eritema, uma vermelhidão, que ela é autolimitada, mas que pode, de acordo com a sequência do tratamento, virar uma descamação úmida e dolorosa, porque a pele ela tem, logo abaixo, muita terminação nervosa. Lembrando que áreas de dobra são muito mais suscetíveis, até por conta do atrito que existe o tempo inteiro naquela região e, consequentemente, o efeito mecânico faz com que essa lesão ela se acentue. E, só dando um exemplo, paciente com mastectomia. O plastrão, que é uma região muito próximo, pele, musculatura, osso e logo atrás pulmão, acaba tendo uma chance maior de ter uma toxicidade da radioterapia. O que a gente acaba vendo bastante? Quando o paciente chega no nosso consultório, a primeira coisa que ele fala, vai queimar muito, é exatamente esse pensamento que as pessoas têm do que é radioterapia. E, na verdade, a gente não tem uma queimadura, a gente tem uma lesão ali de pele, uma inflamação que é manejada e que parece, né? Mas a gente não tem ali nenhum efeito de calor que acaba causando um dano na pele. Esse aqui é só um exemplo, um paciente do sexo masculino que teve um câncer de mama, é até interessante de ser mostrado. A gente tem, sim, câncer de mama no sexo masculino, e que no início do tratamento, lá pela 10ª sessão de 25, ele tinha essa lesão de pele. A gente vê um eritema, um vermelhidão na pele, seco e não tão evidente assim. A gente, por ele ter uma pele branca, a gente consegue diferenciar bem. Mas um pouco mais para frente, lá pela 25ª sessão, ao final do tratamento, a gente já costuma ver bem mais evidente essa vermelhidão. Inclusive em região aqui de dobra, na parte da cicatriz, região aqui mais da parte axilar, a gente tem até outras, uma lesão um pouquinho mais acentuada. Mas é a chamada radiodermite, a inflamação da pele causada pela radiação. E que em outros tipos também de câncer, como câncer de cabeça e pescoço, a gente tem diferentes graus. Aquele paciente que eu mostrei tratou em 25 aplicações, mas aqui um paciente de cabeça e pescoço que trata em 7 semanas, 35 aplicações. A gente tem desde o início do tratamento uma certa vermelhidão, causando um certo dano na pele, mas ainda um eritema seco e aqui um eritema mais úmido, que é quando a gente finaliza, já chegar ao final do tratamento. E, só para vocês não terem tanta preocupação assim, 10 dias depois esse paciente já tem uma epitelização, já tem ali células e uma cobertura daquela região, de forma a ter uma proteção e uma reestruturação daquela região, né? Como que a gente pode tratar? Tem vários estudos, fase 3, randomizados, ou seja, que compararam fazer uma medicação ou não fazer e viram quais foram os desfechos. Esse aqui, usando a mometasona, um corticoide, avaliou mais de 140 pacientes e fazer mometasona ou fazer só um hidratante, aqui no caso uma marca comercial Eucerin. E viu-se que pacientes que tinham radiodermite grau 2, que é aquela descamação úmida, ou grau 3, foi bem menor em relação a fazer a mometasona em relação a fazer só o hidratante. Então, aqueles pacientes que evoluem com um pouco mais de efeito colateral, não só o hidratante, a gente já pode instituir o corticoide tópico. Tem outros estudos que não mostram esse benefício, mas uma vez que a toxicidade de acrescentar um outro tratamento não é tão grande assim e existe benefício em estudos controlados, estudos confiáveis, nada mais do que colocar na prática clínica também. Esse aqui é só os fatores que principalmente levaram o paciente a ter a radiodermite. E se a gente for observar, um paciente que tem uma massa corporal, ou seja, um IMC, o paciente mais obeso, um paciente que, no caso, tem uma reconstrução da mama, aquele paciente que colocou uma prótese de silicone, que é um paciente de mama, né, que acabam aumentando as dobras, fazem com que a gente também tenha uma maior chance de ter uma radiodermite maior.
Esse aqui é um outro estudo que mostra o uso da sulfadiazina de prata, que é exatamente um outro item que a gente coloca no nosso protocolo para evitar infecções oportunistas na pele, já que aquela barreira protetora, depois de uma radiodermite grau 2, chegando a um grau 3, já pode acontecer uma infecção oportunista ali. Esse aqui é só um outro estudo mostrando que pacientes com câncer de mama que usaram um filme, o Meptel, nada mais é do que uma película que o objetivo não é colocar uma película para proteger fisicamente ali a pele, mas sim, nessa película a gente tem componentes que ajudam a hidratar a pele, ajudam a tratar inflamação da pele. E a gente pode observar aqui, o próprio paciente foi o grupo controle e o grupo que acabou também tendo efeito, né? A região mais avermelhada, uma região mais protegida aqui. Esse outro paciente aqui teve na região de dobra, axila, uma lesão de pele maior e aqui uma lesão de pele menor. Assim também como uma diferença também nessa região. Um outro efeito colateral que a gente costuma ver é a fibrose, um efeito colateral mais tardio. Esse estudo, ele avaliou fazer essas duas medicações, a pentoxifilina e a vitamina E, por 6 meses. E avaliou-se aqueles pacientes que fizeram radioterapia de mama. No caso, só para exemplificar, esse aqui é um aparelho que, aqui na ponta, ele quantifica, né, o grau ou a intensidade da pressão que está sendo submetido, e aqui a avaliação dessa pressão, né? E aqueles pacientes que fizeram radioterapia de mama, foi-se avaliado em um ponto da mama tratada e também avaliado no mesmo ponto em espelho da mama contralateral, que não foi tratada, para a gente avaliar se há diferença em relação a essa pressão que é necessária para poder avaliar essa fibrose. Então, consequentemente, ele avaliou que aqueles pacientes que usaram mentoxifilina e a vitamina E tiveram essas medidas e essa comparação com uma maior resistência para aqueles pacientes que não fizeram a pentoxifilina e a vitamina E em relação àqueles que fizeram, mostrando que, apesar de 6 meses depois, quando a gente já tem esse efeito tardio, o uso de medicações também vão contribuir no efeito tardio, que é a fibrose pós-radioterapia. Quando a gente fala agora de um outro órgão, o cérebro, o que a gente tem de efeito colateral ali no cérebro? Lembrando que o cérebro acaba tendo a calota craniana ao redor e, consequentemente, ali é um compartimento fechado. Consequentemente, quando a gente faz a radioterapia na região do cérebro, a gente tem um edema, uma inflamação, e por ser um compartimento fechado, a gente acaba tendo efeitos colaterais mais agudos exatamente por conta disso, que acaba sendo dor, alteração neurológica, pode levar a náuseas e até vômitos. E o principal tratamento acaba sendo o corticoide por acabar desinflamando e diminuindo o edema e melhorando os sintomas desse paciente. Esse aqui é um estudo que coloquei essa tela aqui só para que a gente... Tem vários testes, né, de QI na internet, esse aqui é um deles, né, qual é a torneira que a água acaba saindo aqui mais rápido, né? Esse é um teste que é usado em QI. Exatamente aqueles pacientes que fizeram radioterapia quando criança têm uma maior chance de ter uma redução do QI e também uma maior chance de ter alteração psicossocial. Foi um estudo que avaliou crianças pós 5 anos de ter feito radioterapia no cérebro. Já no adulto, o que a gente pode ter de efeito colateral? Essa aqui é uma região do cérebro, que é o hipocampo. O hipocampo é responsável pela nossa memória. E quando a gente tem a radioterapia nessa região, eu posso diminuir a memória do paciente, aqui o hipocampo, aqui também o hipocampo. Eu posso ter uma alteração da memória desse paciente e até, consequentemente, da cognição, que é o dia a dia, o autocuidado do paciente, porque nessa região eu tenho células-tronco.
e com a radioterapia eu suprimo essas células. Esse aqui é um teste que os pacientes que fazem radioterapia de todo o encéfalo foram submetidos a estudos com esses testes. Então, esse aqui nada mais é do que pegar um bastãozinho desse pequeno e colocar aqui de acordo com a posição que está a fechadura, como se fosse uma chave fechadura. Um outro teste aqui, se a gente for ver aqui, é ligar os pontos, né? Mas também tem que ter um certo conhecimento. O 1, depois o A, o 2, depois o B, o 3 e o C, 4D. Esse outro aqui embaixo. O 1 branco, depois o 2 preto, o 3 branco, o 4 preto, tendo uma alternância também, né? Então, esses testes, eles são testes que acabam quantificando a cognição do paciente e outros testes de memória, mostrando que aqueles pacientes que receberam radioterapia nessa região do hipocampo, eles acabam tendo maior chance de ter uma diminuição do QI, uma diminuição da cognição, por conta desse tratamento em relação àqueles que foram preservados aquela região no tratamento do encéfalo. Que é aqui o que a gente pode ver, olha, se essa é a região que eu tenho como a região da memória, fazer o tratamento de todo o crânio preservando essa região, eu acabo tendo benefício, diminuindo a cognição, na verdade, melhorando a cognição desse paciente, né? Mantendo a cognição desse paciente. Uma outra estratégia também é usar uma medicação, a memantina. A memantina também ajuda a prevenir prevenir a perda dessa cognição. Esse aqui é um estudo controlado e randomizado que avaliou pacientes que fizeram ou não a memantina. E a gente vê aqui que a falha da cognição foi, eu tive mais falha naquele grupo que não usou a memantina, que usou o chamado placebo, e uma menor falha naquele que usou a memantina. Quando a gente também fala de radioterapia no cérebro, a gente também tem esses efeitos aqui mais tardios, que são semelhantes a pacientes que têm, por conta da idade, alteração vascular. Isso aqui é muito comum quando a gente faz ressonância ou tomografia de paciente idoso, que acaba tendo como se fossem microinfartos e, consequentemente, diminui a cognição do paciente, leva um paciente com uma maior chance à demência. A radioterapia também acaba causando sintomas semelhantes e, consequentemente, mimetizam essa demência causada por uma alteração vascular. Quando a gente também fala de cérebro, a gente também tem a chamada radionecrose. Radionecrose nada mais é do que a necrose, a morte celular causada pela radiação. Tem uma etiologia complexa, desde edema, levando a inflamação, aumento da pressão ali dentro, já que a gente está num compartimento fechado, levando ao dano de células do cérebro e causando a hipóxia, que é a baixa oxigenação daquela região. Essa hipóxia, essa baixa oxigenação, aumenta esse chamado VEGF, que nada mais é do que um fator que faz com que eu crie novos vasos sanguíneos no cérebro ou em qualquer outra região, tá? Só que esse crescimento, ele pode levar por conta de necessitar de um vaso sanguíneo muito rápido, induzir a uma formação de vaso sanguíneo frágil e, por conta disso, uma angiogênese, uma formação de novos vasos de maneira anormal. E, dessa forma, já que é um vaso anormal, ele não cumpre a sua função e aquela região morre por não ter uma vascularização, não chegar o sangue ali. Como que a gente pode tratar? Inicialmente com corticoide e também com uma medicação que os oncologistas prescrevem quando a gente tem a radionecrose, que é o bevacizumab, o Avastin, que ele nada mais é do que o inibidor desse fator de crescimento endotelial. Na verdade, ele acaba equilibrando esse fator de crescimento e, consequentemente, diminuindo a chance da gente ter ali um edema muito grande, uma inflamação muito grande, por conta dessa normalização. Esse aqui é um estudo que avaliou exatamente essa medicação, o bevacizumab, o Avastin. Pacientes que tinham, isso aqui essa região branca, uma região com edema,
com bastante inflamação, causada exatamente por conta de necrose nessa região. E aqueles pacientes que fizeram uma medicação não bevacizumab, o placebo, cerca de 5 semanas depois estavam do mesmo jeito. Quando eles entraram com o bevacizumab, a gente vê a evidente melhora dessa região branca aqui, que é a região de edema, exatamente por conta dessa regularização daquele VEGF, que é o fator de crescimento endotelial de vaso sanguíneo. Quando essa radionecrose ela é muito sintomática, já que eu estou ali dentro do cérebro, né, é necessário, sim, um procedimento cirúrgico. O cirurgião vai lá e retira aquela região que está com necrose. Isso aqui é só um exemplo de um paciente que tem aqui uma radionecrose, e uma outra forma de ver, um outro peso que a gente chama da ressonância, bastante edema. Esse aqui no pós-operatório, 24 horas depois da retirada cirúrgica da radionecrose, e aqui cerca de um mês depois, uma bem menor edema, bem menor inflamação do que antes da cirurgia. Quando a gente fala de radionecrose, a gente também tem que lembrar que existem outros fatores que também podem levar a um aumento dessa chance de a gente ter essa necrose por conta da radiação. E uma delas é o uso de imunoterapia. Hoje a gente tem a imunoterapia sendo muito utilizada e com benefícios ótimos, excelentes, elevadíssimos benefícios, porém, também estamos descobrindo que temos alguns efeitos colaterais que, associados a outros, como a radionecrose causada pela radioterapia, a gente pode exacerbar esses efeitos. E um deles é aqui, aquele paciente que fez imunoterapia em relação àquele que não fez imunoterapia, eles têm uma menor chance de não ter, de estar livre, né, de uma necrose cerebral causada pela radioterapia sintomática. Como que a gente pode reduzir essa chance de ter radionecrose? A gente costuma ter, principalmente quando eu uso doses muito altas e muito rápidas num paciente. E só um exemplo, esse aqui é um estudo que avaliou pacientes com lesão no cérebro acima de 2 centímetros e que, em vez de eu fazer uma fração única, eu comparo com fazer multifrações, no caso 3 frações. E aqui, ó, a chance, a incidência de radionecrose foi bem menor quando eu tive múltiplas frações e maior quando eu tive uma fração única. Essa é uma forma de eu tentar evitar radionecrose. Quando a gente passa agora para a região de cabeça e pescoço, um dos efeitos colaterais que a gente costuma ver muito é a boca seca, né, a chamada xerostomia, que nada mais é do que a apoptose, que é uma morte celular, dessa região aqui da glândula, chamadas células acinares, que são as que produzem exatamente a saliva. São elas que fazem essa produção. E, consequentemente, a morte dessas células diminui a produção de saliva. A gente vê exatamente isso aqui, uma boca mais seca, a língua com essas rachaduras, por conta da não hidratação, da não produção de saliva. A gente também tem uma menor hidratação da boca, querendo ou não, a gente involuntariamente coloca a boca para dentro, passa a língua na região de lábio, isso ajuda na hidratação dos lábios. E uma forma como a gente tem para tentar reduzir isso é exatamente evitando fazer a radioterapia na principal glândula que produz a saliva, que é a parótida. E aqui a gente tem 2 parótidas, uma do lado direito e uma do lado esquerdo. Esse aqui é um trabalho que mostrou que eu tenho quanto mais alto esse pontinho estiver, maior a chance de eu ter a xerostomia, a boca seca. E isso aqui é a relação com a dose de radioterapia em cada uma das glândulas, aqui do lado direito e aqui do lado esquerdo. Então, quanto menor a minha dose média na glândula do lado direito e menor a minha dose média na glândula do lado esquerdo, eu tenho aqui é o contrário, uma menor chance de eu ter a boca seca. Quanto maior esse ponto, menor a minha chance de ter a boca seca. Então, mais saliva eu vou estar produzindo. Tanto em 6 meses e aqui em 12 meses também. Quanto menor a minha dose média,
maior a chance de eu ter saliva e, consequentemente, menos boca seca. Esse aqui é um outro estudo que mostra o uso da amifostina, que é um radioprotetor, e, consequentemente, comparando ter ou não a xerostomia, e aqueles pacientes que fizeram radioterapia com o uso da amifostina, em comparação àqueles que fizeram só radioterapia, aqui, ó, produção salivar. Eu tive uma maior produção salivar quando eu usei a amifostina do que quando eu não usei a amifostina, com uma avaliação estatística que foi positiva, foi verdadeira, a gente pode dizer assim. O problema é que a amifostina, ela tem muito efeito colateral. E se a gente for observar aqui, ó, náusea grau 3, vômito grau 3, hipotensão, reação alérgica, a gente teve também alteração, também validação estatística com maior chance de eu ter esses efeitos colaterais do que aqueles pacientes que não tiveram que não usaram a amifostina. Por isso que, de certa forma, apesar da radioproteção que a amifostina tem, ela acaba sendo muito tóxica por conta dos efeitos colaterais. Como que a gente não pode tratar essa boca seca? Hidratação, o paciente sempre com uma garrafinha de água, umedecendo ali a boca, ajuda muito. Enxaguantes bucais ajudam muito também. Pastilhas com xilitol, que ajudam a estimular aquela parótida, a glândula salivar, que, apesar de com uma baixa produção salivar, estimula essa produção, o pouco que tem acaba saindo. E, em último caso, também, não em último caso, mas o uso da saliva artificial. Vende nas farmácias e várias marcas também. Como eu até tinha comentado, a parótida é a principal glândula que vai produzir a saliva. Então, eu utilizar tecnologia como o IMRT, que é a radioterapia com intensidade modulada, eu acabo tendo uma menor chance, aqui de azul, de ter a xerostomia, a boca seca, ao longo dos meses. Em relação àquele paciente que faz um tratamento convencional, ou seja, não IMRT, porque eu não consigo preservar tanto assim a minha parótida. Aqui de vermelho, ó, as parótidas de um lado e do outro. É o mesmo paciente, tá? E esse plano aqui, se a gente for olhar essa linha verde aqui, é a dose de tratamento. Você vê que ela acaba englobando essa parótida, tanto de um lado quanto do outro. E aqui, radioterapia convencional. E aqui com a MRT, eu consigo retirar do campo de tratamento a minha parótida. Dessa forma, eu diminuo a dose na parótida e acabo preservando a salivação do paciente. Um outro efeito colateral da radioterapia, inflamação da mucosa. Assim como a gente tem a inflamação da pele, que é a radiodermite, a gente também tem a inflamação da mucosa com a mesma fisiopatologia. E a gente acaba vendo desde úlceras pontuais até úlceras confluentes, chegando a uma mucosite aqui, grau 3, e uma mucosite grau 2, né, que não tem a confluência, mas também uma grau 1 por ter o vermelhinho aqui. Como que a gente pode tratar esse paciente? Laser terapia. Entra a multidisciplinaridade. A gente tem equipe de laser terapia e que é extremamente importante e que permite a gente continuar o tratamento até o final de maneira tolerável para o paciente, né? Um outro efeito colateral é a disfagia, que é a alteração da deglutição. Se a gente for observar aqui, esse bolus aqui, que é o bolo alimentar, quando a gente vai engolir, eu tenho desde a língua, forçando ali contra o palato, para o alimento descer, o fechamento aqui da epiglote, que é a proteção da via aérea, e até mesmo a utilização aqui dessa região posterior, que são os músculos construtores da faringe. Então, eu falei de língua, falei de palato mole, falei de epiglote, falei de musculatura aqui construtora da faringe. O dano a essa musculatura contribui exatamente para uma alteração da deglutição, que é a disfagia. Esse aqui é um estudo de pacientes que fizeram radioterapia de cabeça e pescoço. De 55 pacientes, 8 pacientes acabaram tendo pneumonia aspirativa. O que acaba sendo isso? A deglutição, isso aqui que eu mostrei, ela acaba sendo falha.
E esse fechamento da epiglote acaba não acontecendo. Então, apesar do alimento ir para a região posterior, parte dele também vai aqui para a região anterior. E essa parte aqui vai para o pulmão. Essa parte aqui vai para o estômago, deglutição, pulmão, aspiração. Então, eu tenho a pneumonia por aspiração, por ter entrado alimento nessa outra região e não no estômago. A gente tem uma inflamação aqui desse paciente e 36% desses pacientes que fizeram a radioterapia nesse trabalho, através de um exame que foi a videofluoroscopia da deglutição, apresentaram aspiração, apesar de não estarem tossindo, não estarem com sintomas de aspiração, que é a chamada aspiração silenciosa. Esse outro estudo aqui mostrou que de que forma que isso acaba contribuindo. Aqueles pacientes que, aqui é o nothing by mouth, ou seja, nada pela boca, aquele paciente que não come nada, não engole nada, ele acaba tendo uma maior chance de ter uma disfagia, uma alteração da deglutição. Por isso que ter o acompanhamento da equipe de fonoaudiologia com exercícios de deglutição, desde as fases preparatórias, as fases faríngeas esofagianas da deglutição, acabam sendo importantes para que esse paciente tenha uma manutenção da deglutição e, apesar de estar ali com a sonda nasoenteral, ele precisa manter exercícios para que essa deglutição pós-tratamento, quando eu já não tenho mais aquela inflamação, ainda esteja pérvia, ainda esteja suficiente para que ele tenha uma vida normal e também não tenha essa aspiração. Então, aqui a gente já tem um dos tratamentos para essa disfagia, alteração da deglutição, que é exercício com a equipe de fonoaudiologia, que é quem acaba sendo especialista nessa área. Esse aqui é um outro estudo que mostra que, além de exercícios, eu também tenho no meu planejamento do tratamento, já que eu sei quais são as estruturas que estão relacionadas com a deglutição, como que eu posso evitar que essas estruturas recebam uma dose alta de radioterapia. E tem vários estudos que me quantificam qual é a dose que eu posso aceitar nessas estruturas para que eu diminua a chance de eu ter alteração da deglutição. Então, mais um outro ponto que me faz diminuir a chance de ter um efeito colateral para o paciente. Que são essas estruturas aqui atrás, como eu mostrei para vocês. Aqui são os músculos construtores da faringe, exatamente na região onde passa para o esôfago. Aqui, eles em um outro corte, né? E aqui, só para exemplificar mais uma vez, eu tenho um tumor, aqui em vermelho, e aqui em azul é a musculatura da faringe. Para esse paciente especificamente, eu infelizmente não vou conseguir preservar tanto a musculatura dele. Por quê? Porque se eu tentar preservar, eu acabo diminuindo a dose no tumor e eu tenho que fazer uma avaliação muito bem, quantificar bem, né? Eu prefiro o controle tumoral ou que o paciente degluta, tenha a deglutição preservada. Melhor que ele controle o tumor e precise fazer mais exercício, tenha uma recuperação posterior com a equipe de fonoaudiologia, mas com o tumor controlado. Quando a gente fala agora da região torácica do pulmão, o que a gente tem? A chamada pneumonite. Ela geralmente é manifestada de forma subaguda e seguido de uma fibrose de maneira mais tardia. Essa pneumonite, a inflamação do pulmão, ela está relacionada diretamente ao volume de pulmão irradiado, aqui faltou um Rzinho, e a causa dela, dano do endotélio e a congestão ali dos alvéolos, que fazem exatamente a troca gasosa, que fica comprometida. Esse dano vascular e esse dano endotelial, ele acaba tendo uma proliferação de fibroblastos, que posteriormente vai causar fibrose, que é o que a gente acaba vendo mais diretamente nas tomografias. Esse aqui é um estudo que avaliou que pacientes que foram dosados a interleucina 6, esse L6,
mesmo antes da radioterapia, quando aumentados, eles acabaram tendo uma maior chance de pneumonia do que aqueles que, ao longo do tratamento e pré-radioterapia, tinham uma interleucina mais baixa. Um fator que a gente já pode predizer se o paciente vai ter ou não uma pneumonite. É muito comum a gente dosar isso? Não, não é muito comum, mas é um estudo que já pode ter a gente já pode ter uma predição. Até porque se o paciente precisa fazer um tratamento de um tumor de pulmão, não é ele ter interleucina 6 que vai me fazer evitar fazer a dose que eu precise para tratar aquele tumor, né? Isso aqui é um outro estudo que mostra que a dose média do pulmão está relacionada com a probabilidade de eu ter pneumonite. E de vários estudos, se a gente for observar aqui, eu tenho em torno de 20% quando eu tenho em torno aqui de 20 Gray de dose média no pulmão, e a partir daqui já aumenta muito. Então, eu tenho um certo limite, que é 20 Gray de dose média no pulmão para evitar e ter, no máximo, uma chance em torno de 20% dele ter uma pneumonite. Esse aqui é só um exemplo, um paciente que tratou a axila e que a gente vê que o pulmão ficou mais inflamado posteriormente, após alguns meses. E quais seriam os preditores disso também poder acontecer? Perdão, aqui é só o exemplo. É o uso também de imunoterapia. Esse aqui foi um paciente que tratou essa lesão bem aqui, no pulmão. Fez um campo de tratamento pequeno, uma dose alta, bem concentrada, e algum tempo depois, ele fez a imunoterapia. E acabou tendo naquela região, não só onde eu tinha a lesão, mas naquela região que recebeu uma dose média de radiação, uma inflamação mais aumentada. O uso do corticoide fez com que esse pulmão desinflamasse mais. Então, aqui a gente já tem 2 pontos. O primeiro aqui, a imunoterapia também causa uma chance de eu ter uma pneumonite aumentada, e o uso de corticoide é um tratamento eficaz para tratar essa pneumonia, essa pneumonite, tá? Aqui é um outro exemplo também, a pentoxifilina, que eu falei lá atrás sobre a fibrose para mama, também foi utilizado para avaliar a chance de eu ter ou não uma fibrose pulmonar, uma pneumonite. E se a gente for observar, eu tive aqui no paciente que fez a pentoxifilina, eu tive vamos colocar aqui, grau 2, uma pneumonite grau 2 menor, 20 pacientes em relação a, 20% em relação a 35% daqueles que usaram uma outra medicação, não medicação mesmo, né, o placebo. E aqui com diferença estatística 0,006, uma menor chance também de eu ter alterações da difusão, na verdade, a capacidade de difusão do dióxido de carbono. Menor chance acontece quando eu uso também a pentoxifilina. Então, um outro tratamento que eu posso utilizar para tratar ou reduzir a chance de ter uma pneumonite. Lembrando que esses estudos, eles são estudos que utilizaram campos de tratamento e tinham equipamentos bem mais antigos do que hoje a gente tem em relação à radioterapia, mas servem para que a gente tenha uma referência do que pode ser feito para tratar esse paciente. Esse aqui é um paciente que também é para a gente lembrar, né? Aquele paciente que tem um tumor de pulmão, primeiro fator de risco, tabagismo. Então, ele acaba já tendo um pulmão com um certo comprometimento, com um certo grau de pneumonite, e que, por conta da radioterapia, eu só tenho a exacerbação desse efeito colateral. Então, esse aqui é só um exemplo, um paciente que, antes mesmo de fazer a radioterapia, já tem um pulmão um pouco mais comprometido que o lado direito, o lado esquerdo dele, e pós a radioterapia a gente vê bem mais evidente essa inflamação. Um outro fator também que faz com que a gente possa evitar essa pneumonite, tecnologia. Aqui a gente tem um campo de tratamento conformacional, tá?
O meu alvo de tratamento está aqui em vermelho. Porém, a dose de tratamento ela é maior nessa região como um todo. E, consequentemente, eu tenho mais pulmão, que é essa parte preta aqui, recebendo dose de radiação. Quando eu tenho mais tecnologia, eu consigo deixar minha dose alta mais conformada, ou seja, mais bem direcionada para o meu alvo de tratamento. Aqui é o chamado Rapid Arc. A gente tem isso na radioterapia oncoclínicas. E aqui um Rapid Arc híbrido, também deixando a dose a dose alta mais direcionada para o meu alvo de tratamento. E isso também influencia no meu grau e na minha probabilidade de ter pneumonite. Quando a gente fala agora de coração, esse aqui foi um estudo muito antigo, de 1980, é muito antigo não, desculpa, 1985, não é nem um pouco antigo, tá? Mas, para estudos recentes, é considerado um estudo antigo. Foi, inclusive, feito em ratos, irradiado o rato, né, a região do coração dele, e foi-se visto que a gente tem um processo de vacuolização, a formação de vesículas dentro ali da região do vaso sanguíneo e, consequentemente, também um dano vascular. Então, quando a gente trata o coração, a nossa preocupação é dano vascular. O dano vascular é diretamente relacionado ao infarto desse paciente, um infarto agudo do miocárdio. Esse aqui foi um estudo que avaliou pacientes que trataram linfoma de Hodgkin. Linfoma de Hodgkin, um tumor que é curável, paciente, consequentemente, tem longos anos de vida, e avaliou-se aqueles pacientes que foram tratados ao longo de 40 anos, fizeram radioterapia na região ali do tórax. E, se a gente for observar essa linha amarela, é aquele paciente que fez a radioterapia do mediastino, onde está o coração, e usou também uma crinoterapia, os antracíclicos, que também estão relacionados ao dano cardiovascular. E a gente vê aqui que, ao longo dos anos, a chance dele ter uma doença cardiovascular foi bem maior quando eu usei os dois tratamentos. Em segundo lugar, quando eu fiz a radioterapia mediastinal, mas sem os antracíclicos. E, em terceiro lugar, quando eu fiz só os antracíclicos, mas sem a radioterapia mediastinal. E só para vocês terem uma noção, essa linha aqui de baixo é o paciente que não fez nenhum nem o outro. Ou seja, ao longo dos anos, eu também tenho uma chance de ter um acidente cardiovascular, porque a pessoa pode ser sedentária, pode ter hábitos alimentares que não são saudáveis e, consequentemente, além do envelhecimento, consequentemente, eu posso também, normalmente, já ter essa chance de ter uma doença cardiovascular. Porém, o tratamento também aumenta essa chance. E aqui, se a gente for observar, exatamente a doença coronariana. Ela está bem relacionada, assim também como a doença valvular, nesse paciente. Como que a gente pode, então, diminuir a chance de ter um dano vascular? Vamos colocar assim. Paciente que trata câncer de mama, se a gente for ver, esse aqui é o campo de tratamento de radioterapia na mama aqui do lado esquerdo. E bem aqui atrás, o coração aqui de verde. Se, por um acaso, a gente pedir para o paciente inspirar e manter a respiração, ou seja, encher o peito de ar e segurar, eu tenho o pulmão afastando a mama do coração. E, consequentemente, a dose de radioterapia que chega ao coração, ela é menor. O volume de coração que tem uma certa dose de radioterapia é menor. E aí, consequentemente, eu já diminuo também a chance desse paciente ter uma doença cardiovascular. Isso aqui é só um exemplo para vocês verem. O paciente, ele fica com esse acessório aqui que controla a respiração. A paciente ela fica olhando para uma tela e vai conseguindo controlar a sua respiração. E o aparelho ele é programado para emitir o feixe de radioterapia apenas em um dos momentos desse ciclo respiratório, e que é exatamente o momento que o pulmão está bem expandido, o coração está distante da mama, e aí pode ser liberado o feixe de tratamento.
existe uma comunicação disso, do ciclo respiratório, com isso, que é o aparelho que faz o feixe de tratamento. Mas também uma outra forma é pedir para o paciente encher o peito de ar e o próprio técnico de radioterapia emitir o feixe. Quando o paciente solta o ar, ele desliga o feixe. Toxicidade cardiovascular sendo evitada pela nossa equipe multidisciplinar. O meu técnico de radioterapia treinado também pode ajudar a diminuir a toxicidade do meu paciente. Esse aqui é um estudo que avaliou pacientes que trataram câncer de pulmão, e a dose de tratamento que chegou no coração, quanto menor a minha dose, menor o meu volume de coração, aqui o volume do coração, que recebeu 20, 40 ou 60 Grea, que é a dose, com um tratamento conformacional ou convencional versus um tratamento IMRT. Lembra que eu falei de MRT nos estudos anteriores? Eu tenho uma menor dose quando eu uso MRT do que quando eu uso 3D. Se a gente for observar aqui, ó, 23, 19, 40 Gray, 11, quase 7, e aqui 60 Gray, 2 e 1.4. Ou seja, tecnologia também faz com que eu consiga diminuir a dose no coração e, consequentemente, no longo prazo, diminuir a toxicidade cardiovascular desse paciente. Esse aqui agora é um tratamento de, agora a toxicidade no esôfago, a chamada esofagite, nada mais também do que semelhante à da pele, uma despopulação do epitélio, assim como inflamação que acaba desencadeando sintomas algumas semanas após o início do tratamento. E a severidade está dependente diretamente da dose total da radioterapia e da extensão do órgão que recebe essa alta dose. Aqui é um estudo que mostrou que quando eu tenho um volume de esôfago que recebe a dose de 60, baixo, intermediário e alto, que no caso menor que 0,07, menor que 17, maior que 0,07, maior que 17%, eu tenho uma alta chance de ter toxicidade grau 2 e grau 3 de esofagite. Esse aqui é só aquele exemplo que eu mostrei. O paciente tem uma extensão de esôfago tratado e, consequentemente, eu tenho um efeito colateral maior por conta dessa extensão. Lembrando que, apesar de um tumor de esôfago ter em torno de, vamos colocar um exemplo, 2 a 3 centímetros, eu preciso fazer uma margem de segurança de em torno de mais do que 3 centímetros além do tumor, porque, além de eu ver o tumor, eu posso já ter uma extensão no próprio, no próprio epitélio ali do esôfago e, consequentemente, já ter células tumorais além do que eu estou vendo. E aí eu preciso dessa margem de segurança. Por isso que ficam campos mais extensos. Mas se a gente for notar, aqui uma esofagite, esse aqui é um paciente que, posteriormente, ele operou o tumor de esôfago, a radioterapia foi um preparatório para a cirurgia, e a gente consegue ver exatamente essa definição aqui, ó. Um epitélio liso, sem inflamação, e aqui a região que foi tratada, um epitélio bem inflamado, com um pouco até de sangramento, e aqui uma úlcera, que era onde tinha a lesão do esôfago. Como que a gente pode tratar esses pacientes? Uma nutrição adequada, equipe de nutrição e nossa equipe multidisciplinar, extremamente importante, porque esse paciente ele precisa ter suplemento alimentar, acompanhamento com a nutricionista, a escolha ideal de alimentos que venham a nutrir esse paciente para que ele consiga tolerar o tratamento, muitas vezes tendo que adaptar para a dieta líquida e pastosa, e, quando necessário, fazendo analgésicos, antiácidos. Todo mundo tem um refluxo fisiológico e, consequentemente, um esôfago inflamado não vai tolerar esse refluxo que é normal, e também fazer o uso de antifúngicos. A gente for olhar aqui, ó, esses pontos brancos são cândida, chamada candidíase, uma infecção fúngica que pode também causar o esôfago por conta de paciente que está fazendo radioterapia e, muitas vezes, também junto com a quimioterapia.
Então, o tratamento antifúngico também é necessário. Quando a gente fala de esôfago, um outro efeito colateral, agora tardio, é a fístula. A gente tem aqui o esôfago passando atrás e na frente aqui a traqueia. O esôfago na frente, perdão, a traqueia aqui na frente e aqui atrás o esôfago. Com a inflamação da radioterapia, eu posso causar isso aqui, ó, uma comunicação do esôfago com a traqueia que está aqui na frente, aqui já a região de carina. Exatamente porque a própria inflamação ela pode ser tão grande que na cicatrização eu tenho a junção dessas duas regiões. Mas, principalmente, o risco de fístula ela é maior quando eu tenho um tumor bem mais avançado. Aqui, ó, de verde, que é o que está elevado, é um estadio 4. E o que é o estadio 4? Já é paciente que tem um tumor que já invade outras estruturas. Então, consequentemente, se eu trato aquele tumor e extermino aquele tumor, o dano que ele causou, a comunicação entre esôfago e outra estrutura, ela vai persistir. Eu não reconstruí aquele esôfago, eu só tratei aquele tumor. Então, eu tenho uma maior chance de ter fístula naqueles tumores mais avançados. Esse aqui é um outro efeito colateral que acaba sendo, além de fístula, é a estenose do esôfago. A gente for olhar aqui, o esôfago está pérvio, chega ali embaixo, ele só tem uma região muito pequena de passagem, que é a estenose, região inflamada e um pouco de fibrose, diminuindo o calibre desse esôfago. Também diretamente relacionado com estenose. Se eu tenho fístula, a minha maior chance, se eu tenho estenose, eu tenho uma maior chance de ter fístula, exatamente por conta dessa dose alta que causou tanto um quanto o outro. Quando a gente chega na região de reto e canal anal, o que a gente pode ter de efeito colateral e por quê? A gente tem de efeito colateral, principalmente o tenesmo, que é aquela vontade de evacuar ou sensação de que o paciente tem fezes o tempo inteiro para estar saindo. Consequentemente, ele vai mais vezes no banheiro, tem uma certa urgência quando quer ir no banheiro, tem diarreia. E como que a gente pode melhorar esse paciente? Mais uma vez, a equipe multidisciplinar, modificação da dieta e o uso de antidiarreicos para que ele tolere o tratamento. Esse aqui é um estudo que avaliou pacientes que fizeram radio e quimioterapia para o reto e que um grupo foi operado e um outro grupo foi observado. Então, aquele grupo que teve o reto preservado, ou seja, entrou no grupo de observação, eu tenho, que é o WW aqui, eu tenho uma maior chance de ter efeito tardio nesse reto. E que efeitos são esses? A gente for observar aqui, ó, efeitos dietéticos, ou seja, o paciente come alguma coisa e já sente vontade de ir no banheiro. Uma maior chance, aqui no WW, que é o watchful waiting, aquele grupo que tem o reto, do que aquele que já operou o reto, irradiado, né? Uma maior chance de ter uma frequência evacuatória maior e uma maior chance também de ter uma urgência, assim também como a gente traduz como uma sujicidade, paciente que tem a sensação de estar sujo, tem um certo escape fecal, uma maior chance também de ter por conta do efeito da rádio e também da quimioterapia junto, mas principalmente da radioterapia. Esse aqui é um estudo que avaliou pacientes que trataram câncer de colo uterino e avaliaram a toxicidade no reto. Quanto maior a minha dose, maior a chance de eu ter uma morbidade retal. Como que a gente pode tratar esses pacientes? De maneira mais aguda, o óbvio é cessar ou alterar o tratamento de radioterapia. O óbvio que eu digo, por quê? O evento causador é a radiação, então eu parar o tratamento e vou ter a melhora. Mas isso é em último caso, né? E quando a gente tem uma proctite, uma inflamação do reto mais crônica, de acordo com o grau, eu posso fazer uso desde antioxidantes e anti-inflamatórios, até mesmo a câmara hiperbárica ou o uso de supositórios com no caso aqui, sucrafilme, né? Que é uma barreira na região do reto, e o uso de ácidos graxos de cadeia curta, que ajudam também na regeneração ali do tecido. E, se for um grau elevado,
a intervenção cirúrgica é necessária também. Esse aqui é só um exemplo, um paciente que trata próstata. E logo atrás aqui o reto. Então, em ilustração, a próstata e o reto. Com a minha margem de segurança de radioterapia, parte do reto ele é tratado. Se por um acaso o paciente vai tratar e eu calculei todo o tratamento dele para esse volume de reto e ele vai tratar, ele está com esse volumão de reto, eu acabo fazendo um tratamento no reto de uma maneira inapropriada. Então, para eu enxergar isso, para eu saber se o paciente está com um reto cheio de fezes ou de gases, e, consequentemente, diferente daquele cálculo que eu fiz, eu preciso ter tecnologia. Eu preciso ter o chamado Cone-Beam CT, que dentro do equipamento, ele é um componente do equipamento, ele faz uma tomografia antes de eu tratar o paciente, já na mesa de tratamento. Isso faz com que eu também evite toxicidade. Mais uma vez, equipe multidisciplinar. Quem é que está aqui junto ao paciente? Meu técnico de radioterapia. Esse componente da equipe faz toda a diferença, porque ele que vai identificar isso aqui e muitas vezes pedir para o paciente sair da sala, evacuar, chamar a equipe de enfermagem, chamar um médico, passar uma sonda para retirar esse gás, se for só gás, no caso aqui eu tenho gás e fezes, e também diminuir a toxicidade desse paciente. Então, a gente tem tecnologia e equipe multidisciplinar integrada. Quando eu falo de uretra e bexiga, quais são os efeitos que eu posso ter? O dano do urotélio e inflamação ali da próstata que está adjacente. Dor a urinar, aumento da frequência urinária, sangramento, obstrução, incontinência urinária e dor pélvica baixa. Como que eu posso tratar esse paciente? Primeiro, descartando a infecção urinária, orientando fisioterapia pélvica. Até 6 meses pós-radioterapia, muitas vezes esse paciente tem incontinência urinária e precisa estar ali junto com o fisioterapeuta. Usar analgésico, anti-inflamatório, usar medicações que diminuem a inflamação na bexiga e melhoram o jato urinário, evitar bebidas cafeinadas e a gente realmente tem que esperar em torno de 3 meses para ter uma melhora mais robusta. E, por último, o último efeito colateral que a gente tem é a chamada carcinogênese, que é a formação de câncer induzida pela radioterapia. Esse aqui é um estudo de pacientes que sobreviveram à bomba atômica. Olha, e aqui esse NIC são pacientes que não estavam a 10 quilômetros, estavam além de 10 quilômetros da região onde foi feito, onde teve a bomba, né? E esses aqui foram os pacientes que receberam uma dose de radiação da bomba atômica. A chance deles terem, ao longo da vida, câncer sólidos. 3.000 pacientes versus 5.000, 6.000 pacientes, ou seja, quase que o dobro aqui daqueles que tiveram radioterapia nos seus corpos. E ao longo dos anos, aqueles pacientes que tinham menos de 10 anos ou menos de 20 anos acabaram tendo maior chance de também ter esses efeitos, até porque sobreviveram mais e tiveram mais tempo de vida para ter o câncer. Em forma de resumo, a gente tem aqui que o dano à célula, eu posso aumentar a chance de ter um tumor radioinduzido tardiamente por conta de uma alteração celular e um dano não reparado, mas de maneira mais aguda, uma alteração do epitélio, dano vascular e tardiamente fibrose, e isso vai direcionar para um dano funcional ou então uma recuperação daquela região. Uma outra forma também que a gente consegue evitar a toxicidade, a gente tem tabelas dizendo quais são os limites de dose para cada uma dessas estruturas, como cérebro, medula, parótida, pulmão, laringe, esôfago e coração, e outras também, para que a gente reduza a chance de dar toxicidade para esse paciente. Eu quero agradecer, são muitas mãos que fazem esse cuidado ao paciente, da equipe da recepção, que todo dia vê aquele paciente chegando e sabe se ele está bem ou não, equipe de enfermagem, técnicos que estão conosco, equipe do administrativo, equipe que faz laser terapia, fisioterapeuta, e eu quero agradecer a todos vocês e dizer muito obrigado também por estarem até agora, 6 da tarde, me acompanhando. Obrigado, gente.
A gente ficaria mais, eu tenho certeza. Doutor, muito obrigada pela sua aula. Realmente, assim, eu tenho muitas perguntas para fazer. Eu vou tentar não me estender muito nos tempos, se você tiver, né, 10 minutinhos para ficar com a gente, para eu fazer algumas perguntas. Posso? Com certeza. Olha só, entendendo, né, assim, que a gente tem a radioterapia como um processo inflamatório indutório, né, e que a cada sessão a gente inflama mais um pouquinho aquela área que a gente quer tratar, e esse é o mecanismo, de fato. O hipofracionamento, o hiperfracionamento é o futuro das baixas toxicidades ou das toxicidades tardias. Eu sei que é polêmico perguntar, mas é por aí, o caminho seria esse? Hoje em dia a gente está pensando desse jeito? Certo. Na verdade, a gente acaba permitindo fazer o hipofracionamento, principalmente, por conta da tecnologia que hoje a gente pode ter. Um exemplo, ele mostrei ali a próstata e o reto. Então, com a tecnologia, a gente consegue saber se exatamente aquele reto está onde ele precisa, se a próstata está onde ela precisa, e dessa forma aumentar a dose por dia e diminuir o tempo de tratamento hipofracionando. Mas também, sim, acabar permitindo que eu tenha uma menor toxicidade por conta disso. Um outro fato também que você comentou do hiperfracionamento é exatamente para que eu dê tempo para que aquela célula normal que está ali do lado da célula tumoral consiga se recuperar e, consequentemente, diminuir a toxicidade do paciente. Então, é por esse caminho mesmo. Então, na verdade, a gente dá um tempo, teoricamente, maior para repovoar aquele local que a gente está tratando, certo? Falando um pouquinho de pele, eu não vou passar por todos, tá? Mas eu teria perguntas para tudo que você trouxe. E quando você trouxe o estudo que usa corticoide e hidratante para as dermites de pele, a gente consegue fazer o uso preventivo ou só quando aparece uma dermite é que a gente consegue visualizar, ou não? A gente já pode começar o uso preventivo para que a gente retarde o aparecimento? Certo. A gente acaba utilizando quando tem já a radiodermite instalada. Até porque tem paciente que tem uma excelente tolerância. Naquele mesmo estudo, o tipo de pele também influenciou perdão, o tipo de pele não influenciou, mas o uso do hidratante influenciou. Então, a própria tolerância do paciente também vai ser importante nisso. Além disso, o próprio cuidado do paciente em utilizar muitos cremes, eles acaba podendo confundir e até fazer com que fique um cuidado abaixo do que a gente gostaria. Mas, então, respondendo, quando a gente tem a radiodermite, é que a gente costuma utilizar. O corticoide não vai evitar, mas sim vai tratar quando já existe. Quando ela já existe. Então, a gente hoje segue na linha de manter a higiene da pele até que a gente evidencie alguma presença importante a ser tratada ali, né? Quando a gente tem as terapias com filme, que você trouxe ali a imagem, isso vai acontecer também quando aparece uma dermite ou a gente tem que colocar aquilo no planejamento porque muda o local de entrega da dose ou tem alguma interferência ali por ser uma camada acima da pele? Certo, excelente pergunta. Na verdade, eu já tive paciente que utilizou e é colocado no primeiro dia de tratamento, ou seja, já fez a tomografia, já fez todo o cálculo de tratamento e posteriormente é que é colocado. Esses filmes, eles têm uma certa espessura, inclusive é um desafio que a equipe farmacêutica tem de fazer um filme bem fino para evitar o efeito bolos, que acaba até aumentando a dose na pele. Mas que, pelo menos, a gente vê os benefícios, vê uma menor toxicidade, mas, inclusive, é trocado em torno de 7 dias, ou quando, por ser uma área ali, muitas vezes colocada em área de dobra, quando já existe uma certa, como é que eu posso dizer, quando junta o filme ali, eu esqueci a palavra certa, mas quando tem aquele filme acabou ficando
puxa vida, perdendo a sua eficácia. Perdendo a sua eficácia. Tá? Exato. Então, geralmente, a cada 7 dias é trocado aquele filme, aquela película. Então, ele não entra no planejamento, né? Ele vem depois. Depois. E também não interfere na entrega da dose e a dose também não fica superficializada. Ok. Agora eu lembrei, quando engilha o filme. Né? Ele deve ter a mesma espessura, mais ou menos, do que um tegaderme. Né? 0,2 milímetros. Ou menos. Menos do que um tegaderme, né? Quando a gente fala, deixa eu só dar uma olhadinha no chat, que ainda estamos falando um pouquinho de pele, eu vou só ler um que uma colega escreveu, tá bom? Tá bom. O tempo de uso de corticoide tópico, a tolerância da pele e o uso prolongado, né? Se isso, pelo que eu estou entendendo, se estende aí ao final do tratamento também, a gente mantém esse uso, e aí a gente vai entrar ali naquelas consultas subsequentes de quando a gente vai ver esse paciente de novo, 30, 60 ou 90 dias, para manter ou não este corticoide. Geralmente eu mantenho por cerca de 5 a 7 dias pós-radioterapia, de acordo com como que está aquela dermite. Mas geralmente dermite grau 2, a gente acaba utilizando. Já reduziu para uma dermite grau 1, só a hidratação já é suficiente. Ok, obrigada. Eu vou mudar ali para o cérebro um pouquinho, tá bom? Acabei os meus questionamentos sobre a pele. Quando a gente olha um tratamento que a gente vê um edema importante, eu fui enfermeira da radioterapia, tá? E aí vem uma dúvida pessoal, um questionamento pessoal, na verdade. Quando a gente vai evoluindo ali no tratamento do paciente, ele está com um edema importante, ele apresenta uma piora do quadro clínico visível. Eu fico pensando ali o que é o risco-benefício da gente interromper este tratamento, né? Às vezes a gente vê um paciente que fica bastante debilitado do meio para o final do tratamento, e aí a gente tem aquelas grandes discussões com os oncologistas, ele não tem mais condição de fazer a rádio, suspende a rádio. Talvez seja isso ou não é bem isso, o ideal é que ele continue. Se a gente for pensar de maneira tumoral, é melhor que ele continue. Mas, muitas vezes, o edema e, consequentemente, o aumento da pressão intracraniana acaba também sendo um fator que reduz o tempo de vida de um paciente. É uma urgência neurocirúrgica também. Quando tem um edema muito grande, quando tem uma pressão intracraniana muito, muito grande, eu posso ter ali o desvio de várias estruturas do cérebro e, consequentemente, ter um risco de morte iminente daquele paciente. Então, edema o paciente está ficando com uma intolerância muito grande, ele já foi para a urgência, viu que tem um edema muito grande e não está melhorando com medicação, com corticoide, com outras, com até diuréticos para reduzir a pressão intracraniana, tem que suspender o tratamento, infelizmente, porque senão a gente acaba matando o paciente pelo tratamento, e não o tumor, infelizmente, podendo causar isso, né? Se a gente tem uma lesão cerebral muito grande, a gente já inicia esse corticoide junto com o início do tratamento? Sim. Ou sim, né? Geralmente o paciente, quando já tem um tumor muito volumoso ou fez uma cirurgia que foi muito extensa e causou um edema muito grande, uma inflamação por conta do procedimento cirúrgico, esse paciente geralmente ele já vem com corticoide. Em alguns casos, algumas medicações, elas são contraindicadas ou diminuem a sua eficácia, alguns quimioterápicos, imunoterapia principalmente, né, tem uma perda da eficácia com o corticoide, então tem que ser muito bem pesado, mas geralmente esse paciente, quando é factível de usar corticoide, ele já acaba vindo com o corticoide. Até para que a condição dele, para ele se manter, né, tratando ali até o final. Eu vou falar um pouquinho agora das mucosites, tá bom? Aliás, não vou, uma colega falou aqui no chat, talvez seja ainda sobre os... Temos indicação de algum hidratante para ser utilizado diariamente pelos pacientes desde o início do tratamento? Sim. No caso, a gente acaba falando de nomes comerciais, né? Mas eu sou bem tranquilo quanto a isso. Hidratação é que é o importante. Também tem a questão da compressa de camomila, mas hidratação, que é a pergunta, é fundamental. Qual hidratante utilizar? Eu sempre costumo recomendar. Nem todo paciente tem condição de comprar um hidratante caro. Então, hidratante hipoalergênico, sem álcool, sem cor, sem cheiro,
Eu até brinco assim, hidratante de criança, que já tem a pele mais sensível, aquele hidratante, ele serve, vamos colocar assim. Mas, para facilitar dentro na logística da clínica, a gente escolhe alguns e sugere para o paciente ele escolher qual que ele quer de uma lista, tá? Mas, independentemente, hidratante hipoalergênico é um resumo muito bom para o paciente. Lembrar que eles não venham para fazer a radioterapia com hidratante na pele. Deixo para as minhas amigas enfermeiras este lembrete. Quando a gente vai um pouquinho ali para as mucosites, e aí eu falo, eu trago, na verdade, assim, reforço e aproveito a nossa frequência de bastante gente na sala para falar do nosso protocolo de mucosite, né? A gente tem hoje na companhia um protocolo, e hoje, dentro desse protocolo de complicações orais, digamos assim, para todos os pacientes em tratamento de cabeça e pescoço, a gente já inicia com a estomoterapia, com a laser terapia preventiva. Né? Na verdade, assim, iniciou o tratamento, a laser terapia começa junto com o tratamento antes do aparecimento das mucosites. E aí eu te pergunto assim, totalmente de acordo com essa nossa conduta? Sim, exato. Hoje a laser terapia é de extrema importância, inclusive já está no rol da ANS, os convênios eles devem arcar e, consequentemente, tem que ser usado. Até porque não é só na questão da mucosite. Se a gente for também falar de paciente que está tratando cabeça e pescoço, a gente também tem radiodermite, a gente viu. E a laser terapia também é importante para a dermite, já é um tipo de tratamento também para dermite. Apesar de eu não ter colocado na parte de tratamento de dermite, o colega da laser terapia também acaba tratando ali a região de pele. Então, profilaticamente e para tratamento também. Você tem alguma vivência, e a gente tem visto ainda, a gente tem uma comissão de estomoterapia e a gente tem começado algumas discussões a respeito da experiência do laser em outros sítios de tratamento. Em outros sítios, a gente fala muito para as mucosites, mas está na hora talvez da gente abrir essa discussão e entender a laser terapia como um benefício também para outros sítios, né? A gente vai longe, viu, então? Mas, assim, em resumo, aqui no Rio, eu acabo tratando muito paciente com tumor de canal anal. E sim, tumor de canal anal é uma região muito ingrata, porque o tempo inteiro o paciente está evacuando, é uma região úmida, região de dobra. Então, consequentemente, ele tem uma dermite ali quase que grau 3, com certeza ele vai chegar a isso. Então, a laser terapia para a região de canal anal, região perianal, ela é importante e eu vejo o resultado enorme. Eu trabalhava em um serviço que a gente não conseguia, um serviço, infelizmente, SUS. Então, infelizmente, o que eu quero dizer, o paciente não tinha condição de ter a laser terapia. Então, a nossa ferramenta chegava ali na terceira de 5 semanas, tinha que suspender por 1 semana, 10 dias, para poder a gente dar sequência depois, porque senão realmente ia ter mais efeito colateral, ia ficar impeditivo, o paciente ia sofrer muito. Mas com a laser terapia, hoje eu tenho uma equipe muito boa que eu indico para os meus pacientes. Na primeira consulta eu já oriento sobre efeito colateral e já oriento também sobre a laser terapia, porque faz a diferença e o paciente consegue chegar até o final sem interromper o tratamento. Eu acho que isso vai ser a grande aliada aí para as nossas toxicidades aí a longo prazo, né? Tô terminando, tá bom? Só tenho mais algumas, eu vou anotando aqui no meu caderninho durante a aula e fico com vontade de perguntar tudo. Quando a gente fala de tratamentos de próstata, eu sei que a gente não se estendeu ali falando, mas falamos um pouquinho de bexiga e reto e preparo, e aí eu acho que assim, eu preparo para tratamento de próstata, particularmente eu acho que é o preparo que envolve todo mundo, inclusive da recepção, que fica lá, se o senhor está pronto, se o senhor não está pronto, se o senhor está pronto, até o time da física que toda hora vai lá também para ajudar os meninos do aparelho, para falar assim, a gente dá para tratar ou não dá para tratar. Então, acho que é o tratamento que envolve toda a equipe.
Hoje a gente também tem na companhia um protocolo que fala um pouquinho sobre o preparo de próstata, e aí eu trago uma angústia pessoal, tá? A ideia hoje é que a gente faça, né, uma lavagem intestinal para ter o melhor universo na tomografia, na imagem da tomografia. Então, eu acho que a gente tem ali, a gente faz uma lavagem intestinal no momento da tomografia de planejamento para ter uma margem e aí o melhor universo, e casado com uma excelente orientação do paciente para que ele se mantenha próximo daquilo. Isso é o que a gente faz hoje, é que a maioria das nossas operações faz hoje. Mas existe um outro universo que é preparo todo dia. Me fala um pouquinho sobre as duas coisas. O meu voto é para a primeira opção e a boa educação do paciente, tá? Perfeito, excelente pergunta, até porque isso é tema de discussão em alguns congressos. Vamos pensar o seguinte, o objetivo da tomografia é reproduzir o tratamento. Então, se eu, por um acaso, fiz uma lavagem intestinal, usei supositório, o paciente está com reto limpo na tomografia, mas no dia a dia ele não vai reproduzir aquilo e não vai fazer o lavado todo dia, não vai ter o supositório todo dia, realmente não é reprodutível, tá? Mas então, por que a gente acaba fazendo isso? Porque eu tenho pelo menos um controle do que eu posso fazer para o paciente. Porque a gente sugere uma dieta que ele evacue e que ele não tenha gases, né? E tente chegar o mais próximo possível do que está planejado, que é o reto limpo, o reto sem fezes, né? Então, se a gente não tem isso, pelo menos eu consigo manejar o paciente com supositório, consigo fazer com que ele reproduza aquilo através de medicação. Então, é como se eu tivesse o paciente na mão, sim, fazendo o meu tratamento, entendeu? Fazendo o supositório. E por que eu digo que é uma pergunta que vai para congresso e muitas vezes tem muitas discussões? Porque tem locais que não fazem o preparo. Exatamente orientam a dieta para o paciente, ele faz a tomografia como ele estiver e, ao longo do tratamento, ele acaba fazendo a dieta do mesmo jeito. Mas fazer o preparo todo dia também tem a sua função. O paciente que faz dose extremamente alta, que é o hipofracionamento extremo, a chamada SBRT de próstata, ele vai fazer 5 dias de tratamento. Esses 5 dias, eu preciso que ele realmente esteja reprodutível. Então, para esse paciente, ele faz todos os dias o supositório, o laxativo, o antigases, e aí eu consigo muito mais a reprodução e o meu aceite fica, o meu nível de aceite reduz muito, perdão, aumenta muito. Eu tenho que ter aquele paciente com o reto limpo, com certeza. E talvez fazer um preparo 35 dias não seja viável, né? Até pelo próprio fluxo do paciente ali dentro da unidade. E talvez ele não voltasse na segunda semana, né? Exato. Eu prometo que agora é a minha última pergunta. Eu falo que o chat permanece aberto, esse chat dessa aula permanece aberto. Quem quiser mandar perguntas diretamente para o Dr. Tarcísio, fiquem à vontade. Eu vou fazer a minha última pergunta, pensando assim, em infecções oportunistas, pensando em tudo que a gente pode ter durante um tratamento, o paciente evoluir a uma caquexia, as próprias dermites, tudo que a gente já falou que pode vir decorrente de um tratamento de radioterapia, ou radioterapia e suas concomitâncias. Hoje eu particularmente defendo muito as nossas consultas de revisão de equipe multi. A gente sabe que é normativo que os médicos a cada 5 sessões, né, de tratamento avaliem seus pacientes, mas hoje a gente tem aqui dentro da companhia levantado bastante a bandeira de que quem começa acompanhando esse paciente, tanto a nutrição quanto a enfermagem, tanto a laser terapia tem uma rotina, né, diária diferente, mas as outras áreas também adotem a medida de ver o paciente uma vez por semana e trazer a equipe médica um pouco mais para perto, até para que essa interação e essas consultas ganhem uma velocidade e uma interação. Às vezes a enfermagem está ali vendo uma paciente de mama, ela já abriu a mama, já olhou, a paciente já está ali no consultório de enfermagem, trazer o médico um pouquinho mais para perto e falar assim, olha, você vai atender ela logo mais, vem aqui olhar, classifica essa dermite junto comigo. Então, hoje eu defendo bastante a importância também da periodicidade de revisões de equipe multi. Estamos alinhados e de acordo com isso? Tem um ganho, de fato? Eu digo que eu sou sortudo, porque
a equipe de enfermagem da Ocon Clínicas aqui do Rio, ela é excepcional. Tenho certeza que também do grupo como um todo é muito boa e são excepcionais, mas aqui no Rio a minha equipe é muito boa. Então, eu tenho o privilégio, quando eu estou atendendo e tem algum paciente com uma toxicidade um pouquinho maior, de uma dermite, de uma mucosite, da região ali perianal, de entrar em contato, e eu nunca tive uma negativa de falar assim, não dá para eu ir. Sempre, por favor, vamos ver junto aqui, um paciente que daqui a pouco você vai ter que passar também, até porque ele vai ter que tirar a roupa 2 vezes, já foi na máquina, já tirou mais uma vez. Então, e é importante para que a gente alinhe a nossa conduta. Médico sabe passar remédio, mas enfermeiro é muito bom em avaliar, em conversar, em orientar. Então, essa junção ela é extremamente importante. Se o paciente passa comigo, depois passa com a equipe de enfermagem, existe um tempo que o paciente está caminhando até o corredor, que surge dúvida, que muda tudo. Que às vezes ele falou uma coisa para um, não falou para o outro, e, consequentemente, a gente acaba podendo ter alguns problemas por conta disso. Então, erro de comunicação pode existir. E a expertise da equipe de enfermagem é extremamente importante junto com o médico nessa avaliação. Então, fazer uma revisão conjunta, eu acho ótimo, eu adoro. Ai, que bom, eu fico muito feliz. A gente vai levantar essa bandeira aí. Eu sei que as nossas operações estão tratando o paciente cada vez mais rápido, mas a gente vai conseguir abraçar com certeza. A ideia é que, de fato, a gente tenha uma equipe completamente alinhada, principalmente no discurso, né? O que ela vai ouvir na sala do médico, ela não vai ouvir repetido na sala de enfermagem. Ela vai ser educada ali, ela vai ter a atenção padronizada, uma assistência padronizada. Certo? Doutor Tarcísio, muito obrigada. Eu já ocupei 21 minutos do seu tempo, eu estou completamente errada. Essa aula fica gravada, este chat fica aberto, se fica à vontade para quem quiser interagir. A gente vai ser time de resposta rápida por aqui, por esse chat também, tá? Espero que a gente se encontre muito brevemente em outras discussões como essa. Eu fico à sua disposição, tá bom? Perfeito, eu agradeço tanto pelo convite, agradeço a todos que estão aqui assistindo, alguns indo para casa e assistindo aqui junto. Obrigado pela presença. Eu agradeço muito pela participação de todos e também agradeço muito pela função de cada um no que a gente conversou, na toxicidade do paciente. Cada um cada um tem a sua função e isso faz toda a diferença. Não adianta um fazer bem feito, o outro falhar em alguma outra parte, porque é o mesmo paciente, e é o paciente que é o nosso objetivo final, a melhora dele. Eu acho que é o nosso discurso como companhia, né? A gente hoje, a Clínicas, tem o dever de trazer o cuidado centrado no paciente, e essa é a nossa função aqui, né? Pensar nele. Exato. Obrigado. Obrigado, doutor. Um beijo, boa noite. Boa noite para todo mundo. Tchau, tchau, gente.